Antes de orarmos, respire fundo por um momento. Acalme a sua mente, afaste as distrações e permita que seu coração se alinhe à presença de Deus. Em um mundo tão barulhento, onde cada voz tenta ser mais alta do que a outra, muitas vezes esquecemos que a verdade não está no volume, mas na origem. A mensagem mais forte nem sempre é a mais verdadeira. Vivemos em uma época em que opiniões se propagam mais rápido que fatos e em que argumentos convincentes tentam ocupar o lugar da sabedoria divina. Mas você, filho amado de Deus, é chamado a algo diferente. Deus te convida a desacelerar, a observar, a testar o que chega aos seus ouvidos e a guardar somente aquilo que vem do alto. O mundo tentará moldar seus pensamentos, influenciar suas escolhas e até redefinir aquilo que você acredita. Porém, quem segue Cristo não vive guiado por tendências, manchetes ou emoções passageiras. Vive guiado pela palavra eterna, imutável e viva de Deus. Todos os dias você é cercado por influências, ideias, imagens e opiniões que disputam espaço dentro do seu coração. Elas tentam se estabelecer como verdades, mesmo quando não têm origem naquilo que Deus diz. Por isso, a Bíblia te chama a vigiar, a guardar sua mente, a proteger seu coração e a estar atento ao que entra e ao que permanece dentro de você. Se esta mensagem está falando com você, comente: Senhor, abre meus olhos para a tua verdade. Jesus já havia alertado seus discípulos sobre o aumento do engano e da confusão espiritual. Em Mateus 24:3-4, quando ele estava sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos perguntaram sobre os sinais do fim dos tempos e da sua volta. E a primeira resposta de Jesus foi simples e profunda: cuidado para que ninguém os engane. Observe algo importante. Ele não estava falando com pessoas distantes, incrédulas ou desinteressadas. Ele estava falando com aqueles que já criam nele, que caminhavam ao seu lado, que o ouviam diariamente. Isso nos mostra que o engano não chega carregando uma placa dizendo "sou mentira". Na verdade, ele se apresenta de forma sutil, familiar, confortável, muitas vezes parecido com a verdade, mas não alinhado à palavra. E como você permanece firme nesse tempo? Renovando sua mente diariamente. Romanos 12:2 declara: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. A conformidade acontece no automático. Basta não fazer nada, basta seguir o fluxo. Já a transformação exige entrega, disciplina, busca e conexão com Deus. Discernimento não nasce por acaso. Ele cresce quando você decide encher seus pensamentos com aquilo que é verdadeiro, quando você compara o que ouve com o que Deus diz, quando você escolhe obedecer, mesmo quando é difícil. Se esta parte tocou sua vida, escreva nos comentários: Senhor, renova minha mente todos os dias. A palavra de Deus também nos alerta a respeito das vozes espirituais que tentam influenciar nossas decisões. Em 1 João 4:1 está escrito: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Isso significa que nem tudo o que parece espiritual vem do Espírito Santo. Nem toda mensagem que cita Jesus carrega o caráter de Jesus. Nem toda luz é verdadeira luz. Pois como 2 Coríntios 11:14 lembra, Satanás se disfarça de anjo de luz. Isso nos ensina algo essencial. Aparência não é evidência. Emoção não é confirmação. Ambiente não é garantia. O que valida uma mensagem é a coerência com a palavra de Deus e com o caráter de Cristo.
Discernimento cresce quando você anda perto de Jesus. Ele disse em João 10, 4, 5 que suas ovelhas conhecem sua voz. Isso não se trata apenas de identificar falsos profetas, mas também de reconhecer qualquer voz, pensamento ou impulso que tenta te afastar da obediência. Quanto mais você ouve Cristo, mais rapidamente percebe quando algo não combina com Ele, mesmo que soe bonito, profundo ou espiritual. A maturidade espiritual treina seus sentidos. Hebreus 5,14 diz que o alimento sólido é para os maduros, aqueles que pela prática constante aprenderam a distinguir o bem do mal. Perceba, prática constante. Discernimento não é um dom recebido uma única vez. É uma habilidade exercitada diariamente. Se esta mensagem falou ao seu coração, comente: Senhor, ensina-me a reconhecer a tua voz. A Bíblia também alerta que chegaria um tempo em que muitas pessoas não suportariam mais a verdade. Em 2 Timóteo 4:3-4 está escrito que elas buscariam mestres que dissessem apenas o que elas querem ouvir. Essa realidade é visível hoje. Mensagens populares substituindo mensagens bíblicas, palavras agradáveis tomando o lugar de palavras transformadoras. Mas lembre-se, o que é popular nem sempre é fiel, o que é persuasivo nem sempre é verdadeiro. Há uma diferença profunda entre aquilo que conforta o ego e aquilo que cura a alma. Por isso, Deus nos chama a permanecer firmes na Escritura, porque somente ela tem autoridade final sobre a verdade. O salmista declarou em Salmo 119, 105, Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quem caminha à luz da palavra não é levado por qualquer vento de opinião, não vive oscilando conforme a cultura muda e não depende de aprovação humana para permanecer firme. E como a batalha espiritual envolve pensamentos, mentiras e influências invisíveis, você precisa da força que vem do alto. Efésios 6, 10, 11 te lembra: Sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir às ciladas do diabo. A verdade segura sua vida. A justiça protege seu coração. A fé apaga as mentiras, a salvação guarda sua mente, a palavra é sua espada, e a oração mantém você desperto. Não espere o dia mau chegar para buscar preparo. Construa hoje aquilo que te sustentará amanhã. Se esta parte falou com você, comente: Senhor, fortalece minha fé. E se em algum momento você se sentir inseguro, confuso, ou sem direção, a palavra te dá uma promessa poderosa. Tiago 1:5 declara que se alguém tem falta de sabedoria, basta pedir a Deus, e Ele a concederá generosamente, sem hesitar e sem reprovar. Isso significa que pedir ajuda não te torna fraco, te torna sábio. O céu não fecha as portas para quem busca entendimento. Pelo contrário, Deus se alegra quando um filho ou filha clama por discernimento. O Espírito Santo é o nosso conselheiro presente e ativo. Jesus prometeu que ele nos guiaria a toda a verdade. Mas para ouvir sua voz, é preciso manter o coração ensinável, humilde, pronto para obedecer. O Espírito nos lembra das Escrituras, nos corrige quando desviamos, fortalece nossa consciência e ilumina aquilo que não conseguimos enxergar sozinhos. Aplicar essa verdade ao dia a dia é simples, mas profundo. Decida encher sua atenção com a palavra. Leia, medite, anote, reflita. Cada pequeno gesto cria raízes. Vigie suas entradas. O que seus olhos veem, o que seus ouvidos recebem, o que sua mente aceita como verdade. Uma mensagem que alimenta orgulho, inveja ou pecado não merece espaço no seu interior. E antes de acreditar no que alguém diz, abra sua Bíblia. Pergunte: isso está alinhado com a verdade de Deus ou apenas com o desejo humano? Discernimento não é medo, é amor pela verdade, não é desconfiança. É sabedoria espiritual.
Quanto mais perto você estiver de Cristo, mais clara será a distinção entre o que vem dele e o que apenas parece vir. Se esta parte falou ao seu coração, escreva: Espírito Santo, guia-me em toda a verdade. Discernimento também é fortalecido quando você caminha com a comunidade certa. A Bíblia nos mostra repetidamente que isolamento facilita o engano, enquanto a comunhão fortalece a fé. Em Atos, a igreja perseverava unida, compartilhando a palavra, orando juntos e se encorajando mutuamente. Quando você anda sozinho, seus pensamentos podem te enganar. Quando você anda com pessoas cheias do Espírito, sua fé é edificada. E lembre-se, discernimento não é suspeita. Não é viver desconfiando de tudo e de todos. É amor pela verdade. E o verdadeiro amor conduz à liberdade, não ao medo. Você não aprende a discernir para criticar, mas para permanecer firme em Cristo e servir aos outros com sabedoria. A Bíblia também nos alerta que muitos seriam atraídos por ensinamentos convenientes, adaptados aos desejos humanos. Por isso, é preciso cultivar um coração faminto pela palavra, como os bereanos, que examinavam as Escrituras todos os dias para confirmar se o que ouviam era verdade. Eles não aceitavam qualquer mensagem só porque soava bonita. Eles comparavam tudo com o que Deus já havia dito. Discernir significa olhar para seus pensamentos e perguntar: isso me move para a santidade ou para a acomodação? Isso exalta Cristo ou massageia meu ego? Isso produz humildade ou justificativa para o pecado? O Espírito Santo sussurra ao seu coração. Ele te alerta, te redireciona e te guarda quando você se abre para ser guiado. A presença dele é como luz em um quarto escuro. Tudo o que era confusão se torna claro. Se esta mensagem edificou você, comente: Senhor, abre meus olhos espirituais. Quando você busca caminhar na verdade, Deus molda sua mente para que você não seja levado por filosofias vazias ou ideias enganosas. Colossenses 2:8 nos adverte a não sermos capturados por pensamentos que parecem inteligentes, mas não têm fundamento em Cristo. Muitas dessas ideias se apresentam como solução, evolução ou até espiritualidade, mas são armadilhas que afastam o coração da verdadeira fé. Jesus também nos advertiu em Mateus 7,15 sobre falsos profetas que se apresentam como ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Isso significa que nem sempre o perigo vem com aparência de perigo. Às vezes, vem com aparência de doçura, carisma e palavras sedutoras. Por isso, Deus nos chama para olhar além das aparências e examinar os frutos. Uma árvore se revela pelos frutos. Um coração se revela pelo comportamento. Um ensinamento se revela pelo destino que produz. Se um ensino te afasta da santidade, não vem de Deus. Se te afasta da submissão à palavra, não vem de Deus. Se te aproxima do pecado, não vem de Deus. Se alimenta orgulho, ambição egoísta ou rebeldia, não vem de Deus. É por isso que o discernimento espiritual é tão precioso. Ele permite que você caminhe com segurança num mundo onde o falso tenta imitar o verdadeiro o tempo todo. Quanto mais a palavra habita em você, mais rapidamente você percebe o cheiro da falsidade, mesmo quando tudo parece certo na superfície. E o Espírito Santo é fiel em alertar seu coração. Muitas vezes, ele dá aquele incômodo suave, aquela falta de paz, aquele freio interior. Esse é o cuidado de Deus te livrando do engano. Se esta parte falou com você, escreva nos comentários: Senhor, guarda meu coração e minha mente. Quando você se sente inseguro, adiante de tantas vozes e ensinamentos, Deus deseja que você peça sabedoria. Ele não te abandona na dúvida, ele te guia através dela. Tiago 1:5 nos lembra que Deus dá sabedoria generosamente a todos que pedem, sem reclamar, sem julgar, sem apontar falhas.
Isso significa que você não precisa ter todas as respostas para se aproximar do Pai. Basta ter um coração humilde, disposto a ouvir. E ao pedir sabedoria, Deus não apenas ilumina sua mente, Ele também acalma seu espírito. A sabedoria divina traz paz, porque alinha seu coração com a verdade. Quando você está firme na verdade, a confusão não domina, o medo não prevalece e as mentiras não encontram abrigo. A palavra também nos mostra que a sabedoria começa com o temor do Senhor. Isso não é medo, mas reverência profunda. É entender que Ele sabe mais do que nós, vê além do que vemos e guia melhor do que qualquer voz humana. O temor do Senhor abre o coração para discernir entre o que parece certo e o que realmente é certo. E Deus deseja que você caminhe nessa sabedoria diariamente, que suas decisões sejam guiadas pelo Espírito, que seu coração permaneça sensível ao toque de Deus, que suas escolhas reflitam santidade, pureza e amor. Quando a sabedoria de Deus governa sua mente, você não cai nas armadilhas da carne, não se deixa seduzir por atalhos e não é enganado por mensagens bonitas, porém vazias. A sabedoria te mantém firme no caminho estreito, aquele que poucos escolhem, mas que conduz à vida. Se esta mensagem tocou você, comente: Senhor, derrama tua sabedoria sobre mim. Quando você decide viver guiado pela verdade de Deus, inevitavelmente Ele começa a moldar seu coração. A palavra abre espaço dentro de você para que o Espírito Santo trabalhe profundamente, limpando pensamentos, ajustando atitudes e fortalecendo áreas que antes eram frágeis. A vida com Deus não é apenas sobre evitar o engano, é sobre crescer em maturidade espiritual, até que sua mente e seu caráter reflitam a luz de Cristo. O apóstolo Paulo nos mostra que quando a verdade de Deus habita em nós, somos capazes de rejeitar qualquer mensagem que exalte o ego e diminua a obra da cruz. A verdade sempre aponta para o arrependimento, para a santidade, para o amor e para a obediência. Qualquer mensagem que tira Cristo do centro perde o propósito e deve ser descartada. E esse discernimento não te torna duro, mas te torna firme. Não te torna arrogante, mas te torna sábio. Ele te ajuda a ser audacioso, sem orgulho, a ter cautela sem medo e a ter zelo sem se tornar cínico. O discernimento verdadeiro nunca leva à frieza espiritual, leva a um amor mais profundo pela verdade e pelas pessoas. Além disso, o discernimento te conduz a um lugar de segurança. Quando você sabe reconhecer o que é falso, você não é facilmente movido por palavras sedutoras, emoções fortes ou opiniões humanas. Sua fé não oscila conforme as circunstâncias. Ela se apoia na rocha que não muda. E quanto mais você busca a Deus em oração, mais clara se torna sua voz dentro de você. A oração abre caminhos para revelação, direção e força. Ela te alinha com o coração de Deus e te mantém firme, mesmo quando o mundo ao redor está confuso. Se esta parte ministrou ao seu coração, escreva: Senhor, fortalece meu discernimento. Assim como um pai terreno deseja proteger seus filhos, Deus deseja que você viva longe das armadilhas espirituais que tentam roubar sua paz. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Ele conhece cada movimento do inimigo, cada cilada escondida, cada situação que poderia te ferir, e por isso promete caminhar ao seu lado em todos os momentos. Mesmo quando você não vê perigo algum, Ele já está cuidando, já está intervindo, já está ordenando que seus anjos te guardem e te livrem. Quantas vezes você já foi surpreendido por livramentos que nem percebeu? Um atraso que evitou um acidente, uma decisão que parecia simples, mas te afastou de um grande problema, uma intuição forte que te fez mudar de direção. Nada disso é acaso. É cuidado divino, é propósito, é amor.
Deus não quer que você viva com medo, mas com confiança. Ele quer que você entenda que não está sozinho nem por um segundo. Seu coração pode descansar, porque aquele que te guarda não dorme, não falha e não abandona os seus. Se esta palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu confio no cuidado de Deus.